Olá, você que está vendo o blog hoje. Estamos aqui junto com a doutora Maria Gabriela, que é a nova presidente da SEI, e a gente quer bater um papinho, conversar um pouco com ela, saber um pouco da vida dela e ouvir algumas opiniões a respeito do trabalho que ela está desenvolvendo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, A senhora Paulo. quer falar um pouquinho quem a senhora é? Falo, claro. Primeiro eu quero agradecer, acredito muito nessa mídia, que as pessoas que vão atrás das informações se interessam. Então, todos os trabalhos que existem de blog, eu acho que eles são o futuro da comunicação, está mudando um pouco a cara da comunicação. Então, primeiro queria agradecer e falar que possibilita essa interação, né? Com quem é interessado em anistia, quem quer saber um pouco, quem trabalha nessa área, os advogados. Eu acho que a gente abre um leque aqui. Então, primeiro estou feliz de estar podendo fazer esse diálogo. Bom, para quem ainda não me conhece, eu assumi a SEI, já não sou nem tão nova presidente assim, né? Já faz alguns meses. Assumi a SEI no lugar do Dr. Idel Profeta, e amigo que eu já conhecia, né? Já trabalhamos juntos em São Paulo, inclusive, porque a gente sabia disso, eu acho. Mas tanto eu, o Idel, secretário do Vanier Paiva, a gente já esteve na mesma equipe na Prefeitura de São Paulo, lá em 2002, né? Então, tenho a honra de trabalhar com o secretário do Vanier há mais de 10 anos, uma autoridade que é excelente de trabalhar, trabalha muito também, muito exigente, mas um grande parceiro, e está sendo um grande parceiro aqui na SEI. Eu, quando vim para o Ministério do Planejamento, a ideia não era, a princípio, eu ter vindo para a SEI. Eu vim e assumi a diretoria de relações do trabalho, né, que faz toda a parte de coordenação sindical, as coordenações de carreira, porque no meu trajeto profissional, eu sou advogada, né, já fui diretora de negócios jurídicos do Instituto de Previdência de São Paulo, mas estou há mais de 10 anos, não vou falar quantos, mas há mais de 10 anos, voltada para a gestão de recursos humanos públicos, né? Então, acabei me especializando nessa área de gestão de pessoas, de servidores públicos. Então, quando vim para assumir essa diretoria, posteriormente, num segundo trabalho, eu fiquei na Conferência de Recursos Humanos, me afastei da diretoria e fui para a assessoria para formalizar esse trabalho, que foi o livro, né, da Conferência de Recursos Humanos, um processo muito legal que a gente fez em muitas mãos, né, sobre toda a política de recursos humanos do governo federal. Eu acho que é uma sementinha. Eu lembro que no dia que eu entreguei o trabalho, até o secretário me fez esse convite, que é uma grande honra, mas sem dúvida uma grande responsabilidade, de vir para a SEI. Então, quando ele me convidou, nem imaginava, claro, fiquei profissionalmente, a gente fica honrado, né? Mas sei o tamanho da responsabilidade que é trabalhar. E as dificuldades que você está, assim, de cara, você encontrou e que, assim, e essas dificuldades te assustaram, ou é uma coisa que vai dar para realmente fazer um trabalho? Como é que foi esse desafio que você viu? Na verdade, Paulo, eu não tive grandes sustos, não. Vou dizer, até quem trabalha há muitos anos em serviço público, né, e numa área como eu, que é sempre de tratar conflitos e tal, se assusta pouco, né? Mas eu até vou dizer uma coisa, eu encontrei uma equipe boa, né, pequena, mas boa. Então, isso foi um grande ganho. E mais que isso, eu encontrei gente que veste a camisa da SEI. Então, com essa aproximação, eu já fiquei tranquila. Falei, aqui dá pra gente trabalhar, dá pra gente seguir em frente. Uma comissão interministerial, na verdade, me assustava um pouco. Porque, olha, às vezes é difícil a gente trabalhar com gente que é do mesmo órgão que a gente. Imagine de outros órgãos, né, como é a SEI, que as pessoas são muito diferentes, né? E, na verdade, isso que podia ser uma dificuldade é uma grande riqueza. Então, porque a SEI ela é composta de representantes da Casa Civil, do Planejamento,
da AGU, da Fazenda, representação de anistiados, mas esse foi um desafio bom, né? O que, na verdade, quando eu cheguei na SEI, a SEI já era muito reconhecida. E a verdade é que é um grande desafio você pegar uma comissão, digamos assim, que já tem um bom nome, né? Que as pessoas já têm um reconhecimento, né? Porque tem que ser dali para frente, né? Dali para crescer. Talvez o que tenha me assustado, pensando melhor nessa pergunta, foi que me avisaram, o que sobrou é difícil. E essa é a realidade que a gente trabalha hoje. Os processos hoje que existem na SEI são processos complexos, em que a análise ela tem que ser individualizada, em que a prova ela tem que ser robusta. E tem uma coisa, né? É um fato que aconteceu lá atrás, há 20 anos atrás, 16 anos atrás. Então, isso era um grande desafio. E eu, pessoalmente, antes desses 10 anos, de ser de 10 anos de governo, Paulo, eu militei, claro, como advogada há alguns anos, e até tem uma coisa que sempre me assustou no direito e acabei me afastando da justiça dos tribunais, que é a demora. Teve um momento na minha vida que foi determinante, quando eu fui dar uma notícia de um ganho de causa, mas já era tarde, sabe? Então, até fico emocionada porque eu pessoalmente tenho que lidar com esse desafio da justiça que é tardia, que eu mesma, num momento lá atrás na minha vida, deixei de acreditar, né? Eu sempre achei que justiça tardia era uma injustiça. Então até eu tenho um artigo que ultimamente anda muito visitado, está no site da Academia Brasileira de Direito, que chama O Certo e o Direito, né? Acho que com esse artigo foi a última vez que eu me despedi, por exemplo, de processos judiciais, né? Sempre por ter dificuldade de acreditar na justiça tardia. E hoje eu vejo que dá para fazer, né? Dá para fazer com muita seriedade, com muito comprometimento, mas principalmente com muita colaboração. Então é um desafio pessoal. E essa, eu acho que é a grande contribuição. Então, qual é, a gente falava isso, né, hoje de manhã, qual vai ser essa contribuição para a história, né, para a história desse país, que passou por essa desdita, né, 110 mil pessoas demitidas. Por exemplo, onde eu trabalhava, as pessoas chegavam de manhã para trabalhar e tinham que entregar o crachá, entrar no ônibus e ir para o RH para receber a rescisão. Então, a grande maioria foi assim. Então, qual vai ser o legado que essa SEI vai poder deixar para a história do país? Você sabe, Paulo, eu acho que a SEI ela tem duas grandes acepções. Uma que é individual, porque eu brinco que a gente não tem 1.000 processos ou 14 mil. São 14 mil pessoas, são mais de 14 mil histórias. Ela tem uma acepção que é individual, né? E que ela é complexa, mas ela tem uma acepção que é coletiva e ela é poderosa. A gente não pode esquecer que a gente vem de um processo de redemocratização do Estado brasileiro, né? A gente passou por um processo não só de ditadura militar, mas digo mais, de ditadura militar, de graves arroxos financeiros, né? O brasileiro é um povo alegre, mas é um povo batalhador e é um povo sofrido, né? Na história recente do nosso país. Então, a gente pensar que democratizar um país é só votar direto na urna é bobagem. Você democratizar um país é você, na verdade, retomar um diálogo e a confiança nas instituições. Eu vejo esse processo da SEI como um dos processos coletivos mais importantes hoje, porque ele vem de um processo de redemocratização do Estado brasileiro. Quando a ditadura acabou, assume, digamos assim, né? Nosso primeiro presidente é o Fernando Collor, e a gente tem vários erros, mas a gente tem que entender um contexto histórico de um amadurecimento democrático, que demora. As pessoas não têm, às vezes,
o tempo que a história tem. Mas eu acho que quando a gente vê um distanciamento histórico, a gente vai ver o quanto esse processo é importante. É um processo de amadurecimento democrático do Brasil, onde a gente olha para trás, vê que sim, o Estado errou, né? E a gente vai lá atrás para buscar uma coisa que ela é tão intangível quanto importante, que chama confiança. Tá? A gente tem que retomar essa confiança no Estado brasileiro. E eu acho que uma das formas é você, por exemplo, ter uma comissão como a SEI que analisa esses processos de demissão de quem tinha um vínculo que era público. Tá? Então não podia ter sofrido uma demissão arbitrária em massa, como foi. É um processo e a gente está caminhando. Né? Não acho que está pronto, mas acho que hoje é um dos grandes processos brasileiros de redemocratização, de abertura do diálogo e principalmente de retomada de confiança. É sem dúvida a comissão especial. E você acredita que com esse trabalho você deixa quase que um quadro de aviso, não faça novamente? Essa é a ideia. Eu logo que assumi aqui, eu avisei, eu falei para a equipe, né? Eu falei, se a gente fizer um bom trabalho, a gente vai, na verdade, analisar todos os processos e pronto, fechamos aqui, fica tudo bem. Agora, se a gente fizer um excelente trabalho, isso nunca mais vai acontecer. E nunca mais vai acontecer, não só no Brasil, mas hoje, até com a globalização, a gente precisa avisar, né? Outros países que são, por exemplo, até latino-americanos, que sofreram processos semelhantes como o nosso, de o pacote neoliberal principalmente para a América Latina. América Latina. A gente tem que informar e a gente tem que fazer mais, Paulo. A gente tem que falar, olha, o Brasil está conseguindo lidar com isso. Não é fácil, não é simples, mas com vontade política, com comprometimento, com seriedade, com colaboração, dá para fazer. Essa é a ideia, né, de quando eu vim para a SEI e continuo mantendo. Muito bem. Agora vem um novo desafio aí. 2011, o PL está caminhando, voltou já está na Secretaria do Senado, ele deixou de ser terminativo, vai voltar para a comissão CCJ do Senado, vai ter que ir ao plenário do Senado, mas enfim, a gente vai ter aí uma carga muito grande de novos requerimentos. Os números ainda estão meio indefinidos. Nós estamos 180 dias, a gente acredita que pode chegar até 30 mil pessoas. Enfim, vai ficar entre 10 e 30 mil, se a gente pode chutar. Como é que vai ser isso? Eu não sei, porque, veja, eu não posso falar do que ainda não é matéria da SEI. Essa que é a realidade, né? Hoje eu tenho um desafio, que é de analisar processos que ainda não tiveram julgamento, de rever recursos que estão aguardando e inclusive de fazer voltar ao trabalho pessoas que o Pleno já julgou, né? O PL, ele abre essa possibilidade, digamos, para quem perdeu o prazo, mas ele ainda está em trânsito em outra casa, que chama Poder Legislativo. Mas eu queria, sim, o que eu queria arrancar de você é exatamente, por exemplo, nós temos, hoje você mostrou os números na reunião da manhã, e já tem lá 4 mil, eu sou um deles, né, intempestivos. E a grande esperança da gente é essa, é um compromisso do governo, a gente sabe disso. Na atual situação, a gente sabe que a SEI vai precisar de estrutura e tal. Você prefere não ter ainda expectativa ou você já acha que já podia começar a ir pensando que a ideia da gente vai ser acoplar o PL com essa SEI, que já tem todo esse estofo de trabalho, não precisa criar outra SEI. Então, vamos trabalhar um pouquinho no campo das hipóteses. Vamos imaginar que foi aprovado e vai em fevereiro, março, enfim. Hoje, eu sei que você tem essa preocupação e é justo, está pensando no focado agora, mas fazendo um pouquinho de exercício assim, de hipóteses, o que a gente poderia até ajudar, o que a SEI precisaria hoje para receber essa nova carga emocional, enfim,
né, de peso, de pessoas que já não tinham nem mais esperança. Bom, você consegue? Primeiro eu quero agradecer a confiança, né, que todo mundo deposita na SEIDI, ser essa comissão para fazer essa análise, né? Mas isso dependeria primeiro do processo do PL passar, né? E depois de um decreto, que é verdade, né? Por um instrumento. E aí quando vier o instrumento a gente pode brigar bastante, né? Por talvez estrutura, mais gente, porque a questão hoje a questão de ordem, ela se chama celeridade. Tenho falado isso e todo mundo é sensível, né, quando escuta. A pessoa que espera 20 anos, ela não quer esperar 20 anos e mais 4 meses. Né? Vou até pegar emprestada uma frase que era de um outro servidor público, que é o Betinho, foi recentemente anistiado político, né? Pouca gente sabe, mas ele era servidor público do Ministério da Educação. Que ele falava, não, quem tem fome tem pressa. Né? E eu acho que tem gente que tem fome mesmo nessa turma, mas quem tem fome de justiça também tem pressa. Quem tem fome de rever a dignidade tem pressa. E hoje o Brasil tem pressa. Né? Eu acho que a gente está se fortalecendo, né, como uma grande nação. E a maneira como a gente trata o nosso passado, que foi feito, é de suma importância. Deixa uma mensagem lá, né, para os nossos blogueiros e aqueles frequentadores do blog, com esperança, enfim, deixa a tua mensagem final para todos nós. Eu queria primeiro agradecer muitíssimo a oportunidade da gente estar se comunicando. Eu acho que hoje a gente fez uma prestação de contas, é uma prestação de contas aberta, veio bastante gente. Quando a anistiado pergunta o que eu posso fazer para ajudar, eu vou dizer, vir nas nossas reuniões, que mostra que a gente tem comprometimento, que a luta está posta. Podemos discutir, brigar, discordar, mas a gente tem que fazer isso de uma forma cooperada. Né? Quero muitíssimo agradecer a confiança que todo mundo tem tido, né, aqui na SEI, a minha equipe, a todos os membros do Pleno, e dizer que continua, né? A luta continua. Obrigada a vocês.